Você já reparou que no Brasil, quando a justiça finalmente chega perto dos poderosos, começa um movimento estranho de compaixão seletiva? Pois é. Agora que o ex-presidente Bolsonaro pode cumprir pena de 7 anos de regime fechado na Papuda, a mesma turma que dizia bandido bom é bandido preso, de repente virou especialista em direitos humanos, em presídio inadequado, em questões de saúde e até em prisão domiciliar humanitária. Interessante, né? Hoje eu quero conversar com você sobre isso, sobre como a prisão de Bolsonaro expõe de forma escancarada, o duplo padrão da elite política e da mídia tradicional. Você viu a notícia, claro. Bolsonaro pode começar a cumprir pena de 7 anos na Papuda. Mas o que estão tentando esconder por trás dessa manchete é que o sistema político e jurídico brasileiro está sendo colocado à prova. E a pergunta que fica é: será que o país vai, finalmente, mostrar que ninguém está acima da lei, nem mesmo quem passou 4 anos debochando da Constituição? Agora, vamos ser honestos. A Papuda não é um resort. É um presídio que, como tantos outros no Brasil, tem falhas estruturais e superlotação. Mas é curioso ver o pânico entre os aliados do ex-presidente, o medo de misturar Bolsonaro com presos comuns. Como se ele fosse um ser especial, diferente dos outros cidadãos. Só que o detalhe é simples: ele é um preso condenado, e preso condenado cumpre pena. O que me chama a atenção é o movimento dos bastidores. A imprensa tradicional, que adora falar em democracia quando convém, tenta suavizar o impacto político. Já há quem diga que ele deveria cumprir pena em casa, que o Exército não o quer, que a Polícia Federal não o quer, que ninguém quer se responsabilizar. É quase cômico, se não fosse trágico, porque o recado que se tenta passar é: a lei é para todos, menos para quem tem farda, poder e amigos nos tribunais. Hoje nós vamos destrinchar esse caso. Vamos entender o que realmente está por trás dessa resistência em cumprir a lei, quem está manobrando nos bastidores e por que a prisão de Bolsonaro pode ser o divisor de águas entre a justiça e o privilégio. Porque, na minha visão, o medo deles não é da Papuda, é da verdade. Então, o que aconteceu foi o seguinte: depois de uma série de decisões judiciais, recursos e manobras políticas, o ex-presidente Jair Bolsonaro finalmente se vê diante da possibilidade real de cumprir pena de 7 anos em regime fechado no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Daí, o gado não vai mais chamá-lo de meu presidente, mas sim de meu presidiário. Essa decisão não caiu do céu. É fruto de um processo longo, cheio de contradições, onde por muito tempo o ex-presidente agiu como se estivesse acima da lei. O mesmo homem que disse acabou a mamata, agora enfrenta a própria realidade de quem sempre acreditou que o poder lhe dava imunidade eterna. Mas o que eu vejo aqui é muito mais do que uma questão jurídica. É um jogo político pesado, cheio de simbolismo e de medo. Veja, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, é um político de direita e agora ele está numa encruzilhada. Terá que administrar o presídio que pode receber o mito de parte do seu eleitorado. E isso, para ele, é uma bomba política. Porque por mais que Ibanez tente se manter institucional, ele sabe que uma parte do seu público vai enxergá-lo como o traidor que trancou o ídolo. E é justamente aí que mora o problema. O bolsonarismo sempre se alimentou da narrativa da perseguição. Eles criaram um personagem que se coloca como vítima de um sistema corrupto toda vez que é responsabilizado pelos próprios atos. É uma estratégia velha. O populismo autoritário sempre precisa de um inimigo invisível para se sustentar. E agora, sem o poder da caneta e sem o escudo do cargo, Bolsonaro se vê diante daquilo que ele sempre ignorou: a justiça da República. Na minha visão, o pânico entre os bolsonaristas não é medo de uma prisão injusta,
é o medo do símbolo. Eles sabem que a imagem de Bolsonaro entrando na Papuda é o fim de um ciclo, é o colapso de uma narrativa construída à base de mentiras, fake news e idolatria. Porque, convenhamos, o homem que dizia bandido bom é bandido preso, agora é o próprio bandido na visão da lei. E isso desmonta toda a estrutura simbólica da extrema-direita no Brasil. Mas não se trata apenas de ironia histórica, trata-se de responsabilidade democrática. O que o Brasil está vendo é uma oportunidade rara, a de reafirmar que ninguém está acima da Constituição. E é curioso ver como a grande mídia tenta suavizar o tema. Falam da situação de saúde do ex-presidente, de questões humanitárias, de instabilidade política. Mas onde estavam esses jornalistas preocupados com a humanidade quando o governo Bolsonaro desmontava o SUS, zombava das vítimas da pandemia e negava vacinas? E agora, de repente, o mesmo sistema que relativizou os crimes de um governo genocida quer tratá-lo como um preso incômodo. Eu vejo aqui uma disputa de narrativa. De um lado, a justiça tentando afirmar sua independência, representada por figuras como o ministro Alexandre de Moraes, que, goste-se ou não, tem mostrado que não se intimida por ameaças de quartel. Do outro lado, os resquícios de um projeto autoritário que ainda tenta operar no submundo digital, criando pânico nas redes, espalhando desinformação e se vitimizando. É a velha tática do "se eu cair, levo o país comigo". E é bom lembrar, isso não é um caso isolado. Lembra quando o próprio Lula foi preso em 2018? A grande mídia tratou aquilo como um espetáculo. Jornalistas acampados em frente à Polícia Federal, helicópteros filmando o trajeto, manchetes diárias dizendo que a justiça estava sendo feita. Mas agora, quando é Bolsonaro, o tom é outro. De repente, a palavra da moda é cautela. Ou seja, quando é um político de esquerda, o sistema vibra com a punição. Quando é um de direita, o sistema teme a reação. É o retrato mais fiel do que eu chamo de democracia de conveniência. Ela existe quando interessa aos poderosos. Na minha visão, o que está acontecendo com Bolsonaro é o resultado de um processo natural da democracia amadurecendo. Demorou, mas a verdade está chegando. E o mais simbólico disso tudo é o isolamento completo do ex-presidente. Nem o exército quer tê-lo por perto, nem a Polícia Federal quer a responsabilidade, e até os aliados políticos estão tentando manter distância. É o preço da mentira. Quem vive de enganar, um dia acaba enganado até pelos próprios cúmplices. E quem paga o pato, como sempre, é o povo. Porque enquanto a extrema-direita chora pelo líder perseguido, o país continua com problemas sérios: desemprego, fome, desigualdade, cortes na educação e na saúde. Problemas que nasceram justamente durante o governo Bolsonaro, quando ele preferiu comprar apoio com orçamento secreto, liberar armas para milicianos e desmontar políticas sociais. Ou seja, enquanto ele brincava de salvador da pátria, o Brasil sangrava. Por isso, para mim, essa prisão não é apenas uma punição, é um espelho. Um espelho que mostra quem realmente defende o país e quem só se serve dele. E se há algo que o bolsonarismo não suporta, é ver o espelho da própria hipocrisia. A grande mídia pode até tentar dourar a pílula, mas o que eles escondem é simples. A prisão de Bolsonaro é um ato de justiça democrática, não é vingança, é consequência. E é bom que fique claro, quem trai a Constituição, quem incentiva golpe, quem ataca instituições, precisa responder por isso. Porque, do contrário, a mensagem que se passa é a de que, no Brasil, o crime compensa, desde que você tenha poder e seguidores dispostos a defender o indefensável. Então, para resumir, essa notícia não é apenas sobre a prisão de Jair Bolsonaro. É sobre algo muito maior. É sobre como o Brasil vai lidar, daqui para frente, com os poderosos que acreditam estar acima da lei.
Não é sobre o local da prisão, nem sobre o tamanho da cela, nem sobre se o ar-condicionado funciona ou não. É sobre justiça, responsabilidade e coerência. Porque, veja bem, a grande mídia quer te convencer de que isso é delicado, de que precisamos de cautela para não polarizar o país. Mas me diga, desde quando punir quem comete crimes é sinônimo de polarizar? Quando Lula foi preso injustamente por um processo viciado, ninguém falava em polarização. Ao contrário, diziam que era o fim da impunidade. Agora que Bolsonaro está prestes a pagar pelos próprios atos, o discurso muda. E é aí que eu digo, a elite brasileira nunca quis justiça. Quis vingança quando era contra a esquerda e impunidade quando é a favor dela mesma. Na minha opinião, o caso Bolsonaro é o maior teste de maturidade democrática desde a redemocratização. Porque se o país tiver coragem de cumprir a lei até o fim, mesmo quando o réu é poderoso, nós teremos dado um passo enorme. Mas se recuar, se ceder à pressão da extrema-direita e transformar essa punição em mais um teatro de prisão domiciliar humanitária, o recado será claro. A justiça no Brasil ainda tem lado, e esse lado é o dos poderosos. E o que me impressiona é a rapidez com que os aliados do ex-presidente tentam reescrever a história. Eles já estão nas redes dizendo que é perseguição, que o ministro Alexandre quer humilhar Bolsonaro, que é uma foto política. Mas ninguém fala dos ataques à democracia, das mentiras sobre as urnas, do estímulo aos atos golpistas de 8 de janeiro, das fake news diárias que corroeram a credibilidade das instituições. Ninguém lembra do caos que ele deixou no país, da destruição ambiental, do desmonte das universidades, da miséria que voltou a crescer enquanto ele brincava de influencer no cercadinho. Agora querem pintar o mesmo homem como vítima? Não. O que ele é o resultado das próprias escolhas. E essa é a diferença entre justiça e vingança. A justiça não persegue, apenas alcança. Na minha visão, o medo real da extrema-direita não é ver Bolsonaro preso, é ver o mito desmoronar. Porque enquanto ele estiver solto, eles ainda podem vender a ideia de que há um líder injustiçado, impedido de salvar o país. Mas um Bolsonaro encarcerado desmonta essa farsa. A base radical se desorganiza, os financiadores perdem interesse, os políticos oportunistas migram para outro discurso. E sem o mito, sobra o quê? Sobra a verdade. E a verdade é que o bolsonarismo foi o maior engodo político da história recente do Brasil. Agora, eu sei que vai ter gente dizendo, mas ele tem problemas de saúde, ele é ex-presidente, merece tratamento especial. Eu entendo a preocupação humanitária, mas a lei não é uma questão de conforto, é de justiça. E se o ex-presidente Lula, eleito democraticamente, pôde cumprir pena injusta em uma cela, então Jair Bolsonaro, que afrontou o Supremo, o Congresso e o povo brasileiro, também pode. A diferença é que Lula saiu da prisão com dignidade e reconstruiu o país. Bolsonaro, se for preso, vai sair tentando posar de mártir, mas sem história para contar. Só vergonha. O que nós, como sociedade, precisamos entender é que essa prisão tem um valor simbólico. Ela representa o fim de um ciclo em que o autoritarismo se travestia de patriotismo. É o recado de que o Brasil não vai mais aceitar golpes, milícias digitais, desinformação e desprezo pela vida humana. E é também uma chance de reerguer a confiança nas instituições. Porque quando a justiça alcança quem tem poder, o povo volta a acreditar que o sistema pode sim funcionar. E é importante dizer, essa não é uma vitória de um lado político contra o outro. É uma vitória da democracia sobre o autoritarismo, do Estado de Direito sobre o caos institucional, do Brasil real que trabalha, que sofre, que paga imposto e que acredita na Constituição, sobre o Brasil do ódio, do privilégio e da mentira. Por isso, eu deixo aqui uma reflexão.
Fique de olho. Não aceite tudo o que te contam. Questione sempre, inclusive a mim, inclusive a quem você admira. Porque a democracia só se sustenta com gente pensante, com gente que lê, que pesquisa, que não se deixa manipular. A mentira só sobrevive onde há preguiça de pensar. E se você chegou até aqui, eu quero te fazer um convite. Deixa seu comentário aqui embaixo. Me diz o que você acha dessa história toda. Você acredita que o Brasil finalmente vai aplicar a lei de forma igual para todos? Ou você acha que, mais uma vez, o poder vai falar mais alto? Eu quero saber a sua opinião, de verdade. E se você concorda com essa análise, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Vamos furar a bolha juntos, porque a informação é a arma mais poderosa contra a manipulação. O Brasil precisa acordar. E o despertar começa com consciência. Não é hora de medo, é hora de coragem. A coragem de dizer, em voz alta, que o Brasil é dos brasileiros.